Olá para você que não me conhece, para quem me conhece, sou Tamires Sanches. Bom, gente, então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a escolha do meu curso, o que isso envolveu na época em questão da religião, o que as pessoas já haviam comentado, coisas que eu havia escutado, coisas que me deram medo no decorrer desses anos e coisas que me fizeram amadurecer. Bom, pra quem não sabe, eu faço psicologia na UNAERP, aqui de Ribeirão, e eu era bolsista para Uni 50%. Já foi uma dificuldade muito grande, porque apesar de ser um curso maravilhoso, a gente sabe que não é um curso barato. E lá em 2014, quando eu comecei a fazer cursinho, porque eu não entrei de cara pra faculdade, eu já sabia por que eu queria fazer psicologia. Um dia, numa aula super aleatória do colegial, uma amiga minha me contou que havia ido ao psicólogo e que através de desenhos e sonhos que ela contava, a pessoa conseguia decifrar alguns dos sentimentos, algumas situações da vida dela. E eu falei, cara, quero isso pra mim? Eu quero ouvir a pessoa contando um sonho e eu quero saber como que isso vai influenciar na vida dela, eu quero mandar a pessoa desenhar uma casinha e eu quero saber o que isso tá influenciando na vida dela. E aí eu fiquei louca. Eu nunca tinha ido num psicólogo, nunca tinha escutado falar da profissão, eu só sei que dela contar eu me apaixonei e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Mas a gente sabe que, por mais que não seja uma nota de corte extremamente alta, não era uma nota de corte, tipo, extremamente fácil, e eu nunca fui de gostar de estudar. Piorou minha situação, porque a gente sabia que, quer dizer, eu não sabia, né? Não fazia nem ideia de que quando eu entrasse na faculdade, eu ia ter que ralar de ler, que era coisa que eu não gostava, e hoje eu sou mais adaptada, assim. Mas eu lembro que era muito pouco que se escutava falar. E, tipo assim, querendo ou não faz muitos anos, mas era, assim, uma profissão que eu ainda não escutava muito sobre. Não era igual você ouvir falar sobre direito, medicina, igual é hoje, apesar de ter já um espaço muito maior na sociedade, uma aceitação muito maior na sociedade, ainda não era uma coisa totalmente aceita. Então, não era uma coisa que eu conhecia a fundo, mas foi uma coisa que eu me apaixonei e falei, quero ser isso. Só que o que acontece? Como a gente sabe, a psicologia, ela é uma profissão que ela é totalmente quebra de tabus. Então, assim, tinha coisas que a gente sabia que, tipo assim, dentro da religião, na teoria a gente não concorda, a gente não aceita, que a gente ia ter que deixar totalmente de lado dentro da nossa profissão. Só que você escutar isso de pessoas, assim, próximas, era uma coisa que me deixava com muito medo e com muita dúvida. Eu muitas vezes me questionei, será que a minha religião vai abafar a minha profissão? Será que a minha profissão vai me fazer deixar de amar a minha religião igual eu amo, igual eu amo Deus? Então foram dúvidas muito grandes, mas do nada veio assim na minha cabeça, eu vou entrar nessa profissão para fazer a diferença dentro da religião. Porque o que acontece? Apesar de muitas pessoas não aceitarem, a gente sabe que a medicina, que a psicologia, assim como a fé, é uma coisa, assim, extremamente importante. Então eu pensava, eu vou me formar em psicologia para poder usar isso dentro da minha igreja, dentro da minha religião, para fazer a diferença. Graças a Deus hoje é uma visão totalmente diferente do que era há 5 anos atrás. Então, tipo assim, hoje a gente já utiliza desse recurso na nossa igreja. Eu ainda não sou formada, eu estou a meio semestre da minha formação. Era para eu estar me formando esse ano, mas até mesmo antes da quarentena eu precisei trancar o meu curso por problemas pessoais. Mas para mim foi um momento assim muito necessário, era um momento que eu precisava disso para pôr a minha cabeça em ordem, para pôr a minha cabeça no lugar, para entender tudo o que estava acontecendo. E querendo ou não, eu já estava ficando com um pouco de medo, porque a gente é muito difícil a gente pensar em como vai ser depois que a gente se formar e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que tanto a psicologia como o evangelismo, ou a igreja evangélica, a igreja presbiteriana ou qualquer outra religião, nenhuma delas ia interferir uma na outra. E se interferisse, isso ia ser uma coisa comum que poderia acontecer com qualquer outra religião. Porque o que acontece, gente? Infelizmente, a gente gostando ou não, existe sim o preconceito da religião dentro da sua profissão. Uma vez eu lembro que eu estava trabalhando
e eu era vendedora de shopping, e uma cliente simplesmente viu o meu pingentinho que eu tenho da Psico, e a gente tava comentando sobre igreja, ela tava contando que ia na igreja, eu falei que eu era também. Quando eu falei isso, ela olhou pra minha cara e falou assim: menina, tira esse colar então. E eu fiquei tipo, oi? E ela falou que ela também era, que ela era psicóloga, que até então eu não sabia no meio da nossa conversa, e que ela havia sido muito criticada pelas pessoas da igreja, porque o símbolo da psicologia, apesar de ser o psi, ele é um tridentinho, e muitas pessoas identificavam o símbolo da psicologia como o espetinho do diabo. E eu fiquei tipo, gente, é tipo assim, são coisas que na minha cabeça parecem absurdas. Então, assim, é igual a gente fala, é uma questão, tipo assim, de coisas tão pequenininhas que interferem tanto no nosso dia a dia, que acaba nos desanimando. E era esse tipo de coisa que eu ficava com medo, era tipo da pessoa me olhar e falar, ah, então você é psicóloga, você aceita todas as coisas que na Bíblia é contra. E não é isso, gente. Eu acho que é você simplesmente saber respeitar a singularidade de cada pessoa, o espaço de cada pessoa e principalmente o seu espaço. Porque eu sabia que do consultório pra dentro eu ia ser a profissional da psicologia e do consultório pra fora minha vida ia continuar. Então, tipo assim, é a questão de você quebrar preconceitos, é a questão de você ter uma nova visão de vida, ter uma nova visão de mundo e sem diminuir a fé que você tenha, aquilo que você acredita. Então, escolher fazer psicologia pra mim foi a melhor escolha que eu tive na vida, porque me fez amadurecer emocionalmente, me fez amadurecer como pessoa e acima de tudo me fez amadurecer espiritualmente, porque eu percebi que independente do que acontecesse, nada ia abalar a minha fé e nada da minha fé ia abalar a minha religião. Pelo contrário, eu consegui, mesmo sem ainda me formar, unir as duas coisas. Hoje eu tenho um espaço grande que a gente tem na igreja, a gente pode trabalhar com os adolescentes, a gente influencia isso com o nosso trabalho com as crianças, até mesmo com os adultos, coisas que a gente ainda tá adaptando, que a gente não conseguiu terminar de adaptar por conta da quarentena, mas foi muito importante ver que hoje a aceitação é ainda maior, porque é você perceber que dentro do âmbito religioso ainda tem pessoas que necessitam dessa profissão. E do mesmo jeito você perceber que não é porque você está nessa profissão que você precisa deixar toda a sua religiosidade, toda a sua fé, toda a sua crença pra trás. Na verdade, isso daí você pode usar pra te amadurecer, te fortalecer, fazer de você uma pessoa ainda melhor. Então, pra quem tem medo de cursar psicologia porque pensa o que as pessoas vão pensar sobre a sua religião, não tenha medo, até porque eu sempre penso assim, se uma pessoa, vamos supor, se uma pessoa da Umbanda fala pra você que ela é psicóloga e você é evangélica, a gente sempre vai ter um preconceito de imaginar como é a rotina daquela pessoa. Do mesmo jeito que muita gente me questionava, ai, mas se um gay, uma lésbica entrar no seu consultório, ótimo. Tô atendendo a pessoa que ela é, entendeu? A sexualidade a gente deixa de lado. A gente não vai deixar de atender, não vai deixar de fazer nada só porque a pessoa tem uma sexualidade diferente da minha, porque a pessoa tem uma ideia diferente da minha. A gente tá ali pra trabalhar e pra acolher qualquer tipo de pessoa. Então, independente da sua religião, independente da sua escolha, independente de tudo, sempre vão existir os preconceitos. E aí, eu acho que cabe a nós saber lidar com isso e fazer com que isso não te torne uma pessoa ruim, você não desistir da sua profissão por conta da sua religião, nem da sua religião por conta da sua profissão, é você saber igualar os dois, balancear os dois e ser totalmente feliz e realizado em suas escolhas.